Estamos iniciando mais um programa Movimento Empresarial aqui pela TV Urbana. Você sabe, tem um compromisso conosco todas as quintas-feiras, às 21 horas. Falamos sobre negócios, falamos sobre empreendedorismo com pessoas que conhecem e entendem deste assunto. E sempre na parceria com a Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bem, Ana Paula? Olá, Rogério, tudo? E o nosso entrevistado especial de hoje vem direto de Santa Catarina. É o Marcos Wunderlich, que é presidente do Instituto Olus. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, muito bem. Olá. Então, nós vamos bater aquele papo falando sobre dificuldades, sobre pessoas, sobre mentoria. O programa Movimento Empresarial está começando agora. Os apoiadores do programa Movimento Empresarial. Conteúdo Ativo, uma agência que gera resultado, do gerenciamento de redes sociais a cursos de marketing digital. Colaborative, hub criativo, criação de conteúdo e desenvolvimento de projetos. SKO Marcas e Patentes, desde 1980, protegendo a inovação para você construir o futuro. Marcos Wunderlich é uma pessoa com grande conhecimento de pessoas. É um profissional que, ao longo de muitos anos, vem se dedicando a capacitar as pessoas para que elas colaborem com o desenvolvimento delas mesmas e de suas equipes. Marcos Wunderlich, seja muito bem-vindo ao programa Movimento Empresarial. E, antes de mais nada, quero dizer que o Marcos foi meu professor, meu mentor, em diferentes formações que eu tive a oportunidade de fazer no Instituto Olus e que com certeza colaboraram e colaboram muito com todas as atividades profissionais que eu venho desenvolvendo. Então, inicialmente, Marcos, muito obrigado pela tua presença e já engato uma pergunta, que é para te perguntar, para quem ainda não conhece o Marcos Wunderlich, quem é o Marcos? Muito obrigado pela recepção, pelo convite, né? Prazer estar aí com vocês, tá? Eu sou catarinense, né? Estou radicado em Florianópolis e fundei o Instituto Olus há praticamente 29 anos atrás. O Instituto Olus é uma organização que trabalha com uma metodologia diferenciada para o desenvolvimento de pessoas e de empresários e profissionais. Trabalhamos com a mentoria, principalmente, ou seja, nós trabalhamos com o desenvolvimento muito direto e muito profundo, né, de pessoas, né, de líderes e de empresários. E é uma atividade assim, fantástica. Minha formação inicial é engenharia mecânica, engenharia de segurança, mas eu, depois de tanto trabalhar com pessoas, eu já sou engenheiro humano, sabe? Então, isso aí me permite conhecer bem a parte de engenharia, a parte técnica das empresas, mas também a parte humana. E a união da parte humana junto com a parte técnica, ela é um dos fatores da alta performance nas organizações e da alta performance de profissionais. Então, basicamente, é isso que eu faço com uma metodologia própria, né, chamada Sistema ISOR. O Sistema ISOR ele é uma metodologia que promove a coerência humana, ou seja, de uma certa forma, promove empresas felizes e produtivas. Tá? Então, esse é o ponto básico assim, que eu posso apresentar para vocês agora. E tenho experiência de praticamente 45 anos nessa área, então eu já sou assim um sênior, né? E com muita bagagem,
E é um prazer estar aqui com vocês, uma vez que vocês dois foram alunos meus, né, nas formações. É verdade. E é fantástico, porque vocês têm o linguajar, ou a visão, né, que a gente passa, que é uma visão sempre elevada, que a gente chama de cosmovisão holossistêmica, ou seja, uma visão elevada, uma visão ampla, né, e que permite aos empresários terem uma capacidade de saírem dos níveis menores e aí alcançar níveis mais amplos de empreendedorismo, de resultados nas organizações. Basicamente é isso. Muito bem. Ana Paula. Gratidão, Rogério, mas não é basicamente só isso, né, Marcos? Primeiramente, eu quero te agradecer por ter aceito o convite de estar aqui conosco. E sim, com muito orgulho, fui sua aluna em diversas oportunidades e ainda sou. Cada vez que a gente senta para conversar, é uma aula, a gente aprende, a gente reforça muita coisa que a gente viveu, tanto nos cursos, quanto acompanhando a sua trajetória, que por si só já ensina bastante. Então, quando você fala basicamente isso, não tem um básico aí, tem muito, é muito agregador, a tua história é incrível, te agradeço muito por estar aqui conosco, mas dentro de todo esse universo de mentorias, de coaching, de atividades, a gente sempre esbarra numa pergunta que normalmente as pessoas fazem e não compreendem muito bem e por diversas vezes acabam confundindo. Qual a diferença entre mentoria e coaching? Pois é. As definições são as mais variadas. Para alguns autores, mentoring é coaching, para outros, coaching é mentoring, né? Então tem uma confusão danada aí nisso aí, sabe? Então eu digo assim, na minha visão, o coaching ele precedeu a mentoria. Então, o coaching é um processo assim mais voltado para o desenvolvimento operacional das organizações, de ter melhores resultados nas equipes, muito voltado ao trabalho, muito voltado a metas, voltado a resultados. Então, o coaching ele tem esse viés mais operacional, né, e mais prático de gerar resultados realmente nas organizações, de gerar lucratividade, etc. Tá? E a parte da mentoria, ela é a parte um pouco mais estratégica, ou seja, a mentoria trabalha muito com o ser humano, com a sua mentalidade, ou seja, a sua visão de mundo, com a sua finalidade de viver, né, com a seu bem-estar interior, né, seu lado também humano, espiritual, relacional, né? E basicamente a mentoria ela é muito transformacional. Então ela tem esse viés transformacional e a parte transformacional ela é obviamente uma ampliação de visão, sabe? Então as pessoas para se transformarem elas precisam ampliar suas visões de mundo, né? Porque as visões de mundo que as pessoas têm de um modo geral cria o próprio mundo. E às vezes as pessoas estão com dificuldades nos seus próprios mundos. Então é necessário ampliar uma visão para a pessoa criar um mundo melhor e superar os problemas dela, né? Então a mentoria ela é mais voltada a esse aspecto assim. Mas eu digo assim, que a mentoria ela é muito voltada ou muito necessária para o mundo empresarial, tá? Embora o coaching seja voltado a resultados, para as lideranças, para as equipes, onde funciona muito bem, a mentoria é muito voltada para o empresário, né? O empresário ele não precisa muito de coaching, ele precisa de mentoria, né? Porque ele é o nível de identidade da organização. Ele é a energia da organização, é ele que gera o processo mais sutil da organização. E se o empresário tem uma visão ampla, uma visão de mundo ampla, uma consciência aberta, ele vai estar aberto às inovações nas organizações também.
Agora, se o empresário ele tem visões mais fechadas, mais antigas, meio, entre aspas, retrógradas, vamos dizer assim, tá? Ele certamente não vai permitir valores humanos, ele não vai permitir que o desenvolvimento da gestão de pessoas ocorra bem. Então, ele acaba criando muitos problemas na organização. E aí nós temos a diferença das várias organizações a partir do nível de identidade. É por isso que a mentoria, em primeiro lugar, trabalha a identidade, né, do dono, do empresário, para que ele leve essa energia para a sua empresa, mesmo que num nível sutil, e que permita uma evolução muito tranquila. Porque quem gera resultados reais nas organizações são as pessoas, né, junto com os métodos, etc., mas são basicamente as pessoas. E por isso que o empresário, ele que tem consciência, ele cria empresas felizes. Ele entende que as pessoas precisam estar de bem com a vida, sabe? E estar em congruência com a ordem da própria empresa, com a missão da própria empresa, que é, no fundo, um reflexo do empresário ou do nível de consciência do empresário. Então, muitas vezes, uma empresa ela se encontra numa fase de transformação, mas ela não consegue se transformar porque não tem essa cultura do dono. Ele tem uma visão mecanicista, ele engessa a empresa dele. Por isso que um mentor ele consegue transformar a visão e abrir a mente do empresário para que o empresário possa abrir, né, o desenvolvimento e a transformação da empresa. Então, é muito interessante isso aí, sabe? Mas coaching e mentoring estão interligados, né? Às vezes a gente faz mentoria com alguém, mas ele precisa lá um pouco de coaching também, ou quando alguém precisa de coaching, faz um pouco de mentoria. Então, são metodologias interligadas, porque isso é uma abordagem sistêmica, ampla. No universo está tudo ligado. Então, não existe nada separado das coisas, não é? Então, a mentoria e o coaching, eles estão sempre caminhando juntos. Agora, tem autores que dizem assim, que coaching é coaching, mentoring é mentoring, não tem uma coisa a ver com a outra, né? Mas isso são mentalidades dicotomizadas, mecanicistas, onde se divide tudo, né? Reducionistas. E são mentalidades menores e que, às vezes, não dão resultados. O que importa é isso, é o resultado, né, Marcos? É conseguir chegar... você ampliar a mentalidade das pessoas. Exatamente. Deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta, porque a gente sabe que, como tu trouxeste, a mentoria é algo mais amplo, que envolve mais, e o coaching é uma coisa mais direcionada. Mas tu falaste que existem ferramentas diferentes que o sistema ISO, que foi criado por ti e por outras pessoas dentro do Instituto Holos, trazem. Tu podia falar um pouco dessas ferramentas voltadas para esse ambiente empresarial? Posso, claro. O sistema ISO é a metodologia que eu criei aqui ao longo dos anos, e a metodologia ISO pretende trazer o que a gente chama de isomorfismo, né? Coerência para as pessoas, né, e para as organizações. Então, temos ferramentas para as pessoas se desenvolverem, que são ferramentas, por exemplo, de centramento pessoal, são ferramentas de bons relacionamentos, são ferramentas de ampliação de visão, etc. E são ferramentas assim que ajudam muito. Mas agora, se eu falar das ferramentas mais voltadas para empresários e para gestores e pessoas de alto nível do escalão hierárquico, eu falaria de 7 macrocompetências. Tá? Então, nós temos que trazer para essas pessoas conhecimentos novos. Então, as macrocompetências são ferramentas de última geração, que têm uma abordagem um pouco mais ampliada, não é? Uma abordagem de campos de atividade. E cada campo de atividade com várias competências internas que se interligam. Mas eu diria assim, que são 7 macrocompetências. Eu posso enumerá-las, Rogério? O que você acha? Por favor. Pode então, falar. Tá bom. Então, vamos lá. Por exemplo, a primeira macrocompetência que um empresário precisa ter, ele precisa ter a capacidade do dimensionamento da sua organização.
Tá? Então, dimensionamento é o conhecimento do negócio, é a visão de mundo que ele tem, é a visão de mercado que ele tem, é o preparo pessoal para que ele possa dar o starter inicial da empresa. De acordo com esse dimensionamento ou essa bagagem que ele tem, isso vai determinar o nível de sucesso da organização. Então, esse é o primeiro ponto. Se ele não tiver um bom dimensionamento, ele pode não alcançar o sucesso. Então, esse é o primeiro ponto, e aí tem vários pontos internos que precisam ser ativados, ou seja, são potencialidades a serem ativadas. Mas agora, o segundo ponto é a capacidade da regulação. O gestor precisa saber se regular, que significa ter ajustes. O mundo muda o tempo todo, então eu preciso me ajustar à alta do dólar, eu preciso me ajustar, né, às situações das pandemias, eu preciso me ajustar às flutuações de mercado, e essa capacidade de ajustes depende de uma visão ampla e depende do centramento e capacidade condutora. Então, sem isso, não vai ter boa condução. Tá? E aí vem a capacidade de interação das várias áreas, das várias equipes, da interação da empresa com seus stakeholders, vamos falar assim, ou seus fornecedores, seus clientes, e essas interações, elas exigem harmonia, né? E exigem uma capacidade de já evitar jogos de poder. Tá? Então, uma empresa livre de jogos de poder, ela tem energia suficiente para gerar sinergia interna. Então, ela aumenta a energia e a capacidade produtiva. E aí, a quarta competência é a capacidade direcionadora, ou seja, para onde nós vamos caminhar, para onde caminha a empresa. Então, qual é a nossa direção? E aqui vem, nos tempos atuais, aquilo que a gente chama de liderança transformacional. Tá? Então, aqui nós precisamos agora entender que a tomada de decisões da empresa não ter conflitos internos, ou seja, ter uma capacidade de gestão de conflitos, uma capacidade decisória para poder dar a direção adequada à empresa, embora possa redirecionar a qualquer momento, mas sem a relação com o mercado, com o empregado, com o mercado, sem a capacidade reguladora e sem o dimensionamento, é muito difícil dar a direção. Por isso que uma macrocompetência está ligada à outra. Na macrocompetência de direção, nós usamos um processo decisório profundo, que é o processo decisório da teoria U, né, que trabalha com complexidade. Então, as empresas são complexas e trabalhamos, né, com o processo de complexidade, que são as metodologias de presencing, principalmente, não é? E de mindfulness também. Aí vem, depois da direção, vem a capacidade de gerar resultados. Aí a parte que a gente chama, né, de realização. A empresa precisa realizar lucro, porém com qualidade de vida. É necessário. Né? Então, esse é um ponto assim, muito importante, né? Onde tem muitas questões de gestão, etc. Mas depois disso vem o quê? A capacidade de aprendizagem da organização, que nós chamamos de capacidade dela sedimentar o aprendizado. Então, ela se potencializa. Então, uma empresa que se potencializa, que trabalha, por exemplo, com a metodologia de Learning Organization, sabe? Que ela tem uma aprendizagem profunda, onde o capital intelectual permanece na empresa. Então, essa empresa ela tem uma capacidade ímpar de gerar a nova empresa que vem adiante, né? Dela transcender. Então, ela se potencializa. Então, qualquer problema que surge, a empresa tem capacidade de superar suas dificuldades. Tá? E depois disso, depois dessa potencialização, é o que a gente chama de transcendência. Toda empresa precisa transcender, precisa ir além da onde ela estava, porque aquele tempo acaba, ela precisa elevar um novo nível, seja nos produtos, seja na diversidade de produz, e seja assim uma transcendência também de visão.
né? Então, ter a gestão de mudanças. Então, todos esses processos estão interligados, né? O dimensionamento, a regulação, a interação, a incorporação e a transcendência. Com isso, você tem uma visão geral de tudo que acontece na empresa e tem qualidade em tudo que você faz. Então, essas são as macrocompetências. Macrocompetências. Muito bem, muito bem. Então, realmente exige, mas é transformacional e propõe uma certa capacidade dela se manter no mercado, seguindo o fluxo das muitas mudanças que acontecem. Ana Paula. Gratidão, Rogério. Eu vou fazer, então, uma pergunta para o futuro. Quais são, Marcos, os seus projetos para o ano de 2022? O que 2022 está prometendo para a gente, referente às suas atividades? Tá bom. É uma boa pergunta. Eu pretendo ampliar um pouco o leque de pessoas que são atingidas pelo Instituto Holos. Né? Por isso que eu estou tendo já novos parceiros, parceiros que estão dando suporte a diferentes situações que os empresários precisam, né? E líderes também precisam, para que eles possam ter uma autogerência mais elevada e mais profunda, não é? Então, esse é um ponto assim, que eu acho que possa fornecer essas ferramentas para mais pessoas. Obviamente, trazer também novos livros, né, que a gente também edita. Os livros. E temos outros, né? Eu acho que o Rogério foi coautor de alguns livros, né? Você lembra dos livros que você foi coautor? Você tem aí alguns, não? Eu inclusive, a gente coordenou junto um deles e eu fui coautor em vários aí, né? Isso. Esse Liderança Humanizada e Inteligência Emocional, nós coordenamos juntos. E isso. Mentoring e Coaching, eu fui coautor. Liderança Sistêmica, eu fui coautor. Ana Paula também foi coautora desse livro. Foi também. E por isso que está tendo sucesso, né? Com certeza. Exatamente, né? Mas vem mais novo, vem um novo livro, né? Vem um novo livro agora para o ano que vem, né? Que fala da metodologia, né? De mentoria, de coaching e de advice, que é uma metodologia que eu estou introduzindo também no Brasil, né? Que é uma metodologia para sêniores, empresários, por exemplo, que vão se aposentar e que querem ainda continuar nas atividades, eles se tornam, digamos, advisors, né? É um alto nível de mentoria para outros empresários e tal. Então, eu preparo essas pessoas para essas atividades. Isso também é um aspecto, assim, bastante importante, né? Porque o empresário não vai querer ser coach, né? Ele vai querer ser um advisor, né? É outro nível, né? Então, então isso também faz parte, né? Faz parte também. Sim, com certeza. Marcos, a gente está chegando no final do nosso bloco, mas eu quero te pedir para tu deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo aí, já pensando em 2022, que está ali na esquina, né? Está ali na esquina, está chegando, né? Bom, a primeira questão é fé na vida, né? É fé na vida, porque nós somos também dirigidos por uma força maior, né? Que é a nossa sabedoria natural, que está em nós. Então, nós não somos só seres racionais, nós somos também seres sábios. E a sabedoria está dentro de nós, e pela fé e pela conexão interna que a gente tem, a gente pode trazer essa sabedoria à tona e fazer, né, processos de gerência, de administração, de condução com sabedoria. Tá? Então, eu diria assim, de confiança na vida, porque a vida que a gente tem internamente é muito maior do que parece que nós temos aqui no dia a dia. Né? Então, o ser humano é muito mais do que parece ser. Né? Então, esse é um ponto assim, que eu acho assim, muito importante, que eu chamo também de cultivo interior. Né? Nós temos que cultivar a vida dentro de nós, né? Porque a vida é a nossa essência, sabe? Né? E essa vida é essa consciência plena que nós temos.
É isso que nós somos, essa sabedoria, essa consciência. Então, nós não somos os acontecimentos da nossa vida. Os acontecimentos da vida são acontecimentos da vida, fazem parte, mas não é a vida de cada um, sabe? Então, a gente não deve confundir a vida plena, né, com as coisas do mundo. E aí a gente se diferencia muito, né? Então, essa é uma mensagem, assim, que eu gostaria de deixar aqui para vocês, assim, tá? E convido, né, a todos que estão nos vendo aqui, que façam mentoria, né? Procurem o Instituto Holos aí para fazer as mentorias, porque realmente são importantes, e que procurem vocês também, que são mentores, né, formados por mim. Então, vocês têm plena capacidade de fazer uma diferença positiva na vida de muita gente, né? É isso aí que eu queria falar. Muito obrigado. Nós conversamos com Marcos Wunderlich, presidente do Instituto Holos, que trouxe a sua mensagem diretamente de Santa Catarina. Muito obrigado, Marcos. Mas Valeu. Não sai daí. Gratidão, Marcos. Com a gente, que depois do intervalo tem mais Movimento Empresarial. Olá! O IPA é uma instituição de ensino que se orgulha da sua qualidade e da sua história no ensino. Aqui, você escolhe entre os cursos na área da saúde ou direito e terá aulas práticas desde o início do curso. E com um diferencial muito importante, um vínculo entre o aluno e o professor durante toda a sua trajetória acadêmica. Vem para o IPA. Acesse processoseletivoipa.com.br e inscreva-se já.